Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e na aula de hoje nós iremos abordar um tema super importante que é o plano de aula. A Base Nacional Comum Curricular evidencia novas mudanças educacionais. E para o componente curricular de educação física, essas mudanças são muito importantes. Nessa perspectiva, o professor de educação física deve estar ligado, antenado com essas mudanças. E algumas estruturas, né, dentro do seu processo de planejamento também serão modificadas. A nossa aula de hoje vai tratar do plano de aula, né, como o professor deve, nessa nova perspectiva educacional, organizar, sistematizar e colocar em prática o seu planejamento. A estruturação e organização das aulas deve seguir uma sequência didática lógica, pois permitirá um encadeamento das práticas corporais com expectativas e progressões de aprendizagens bem definidas. Então, qual seria o principal objetivo do plano de aula nessa nova perspectiva? O objetivo principal é sinalizar os percursos de ensino para os professores e o processo de aprendizagem para os alunos. Nós temos que entender que com essa nova mudança paradigmática aí na educação brasileira, a estrutura educacional, que antes era muito pautada nos conteúdos, hoje se evidencia com uma lógica de se desenvolver e trabalhar nos alunos habilidades e competências. Então, essa estrutura organizacional, ela está pautada em diferentes áreas do conhecimento, principalmente aí para o ensino fundamental. Nós temos 5 grandes áreas do conhecimento: a área de linguagens, a qual a educação física está inserida; a área de matemática, a área de ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Especificamente falando do componente curricular de educação física, está inserido dentro da área de linguagens. Então, nós podemos perceber uma organização curricular diferente para atender esse ensino por habilidades e competências. Então, essa distribuição por áreas do conhecimento torna esse planejamento muito mais eficiente. E aí uma mudança importante que nós podemos perceber é essa organização por temas e objetos de conhecimento. Essa é a estrutura da educação física para o planejamento do professor. Então, o professor tem que estar bem ligado, antenado nessa nova estrutura, porque ela é muito diferente daquela que nós aprendemos aí durante a nossa graduação. Então, nós temos uma estrutura hoje pautada em unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e competências. Essa nova estrutura da educação física, inserida na BNCC, traz uma divisão para permitir uma sequência didático-metodológica por blocos de ensino. Então, nessa tela, nós podemos entender que no primeiro bloco estão agregados e agrupados os primeiros e segundos anos do ensino fundamental. No segundo bloco, terceiro, quarto e quintos anos do ensino fundamental. Terceiro bloco, sexto e sétimos anos. E quarto bloco, oitavo e nono anos. Então, nós temos os 2 primeiros blocos, que representam os anos iniciais do ensino fundamental. O terceiro e quarto blocos, que representam os anos finais. Essa estrutura é importante na hora do professor organizar o seu plano de aula. O componente curricular de educação física, na BNCC, traz 10 competências específicas e também 69 grandes habilidades que devem ser tematizadas pelo professor ao longo de todo o ensino fundamental. É importante salientar que a educação física está vinculada aí às 10 competências gerais, né, que são propostas pela BNCC, e também as competências que são propostas para a área de linguagens. Essa tela nos permite entender como as habilidades são distribuídas por anos e por blocos. Isso é importante na hora do professor ter uma ideia maior quando for fazer o seu planejamento. Para primeiro e segundo anos, 12 habilidades. Terceiro, quarto e quinto anos, 15 habilidades. Sexto e sétimo anos, 21 habilidades. Oitavo e nono ano, também 21 habilidades. Fazendo um total aí de 69 habilidades que serão desenvolvidas pelo professor de forma gradual, e de forma hierárquica ao longo aí do ensino fundamental. Nesse outro quadro, o professor já pode perceber e organizar o seu planejamento, entendendo essa divisão por bloco de anos e pelas suas respectivas unidades temáticas. Nós sabemos que a BNCC traz 6 diferentes unidades temáticas.
E essas unidades temáticas vão ser desenvolvidas aí ao longo do ensino fundamental. Nós percebemos que para cada conjunto de anos, nós temos habilidades específicas para cada unidade temática. Esse é o organizador curricular dos anos iniciais. Aí nós podemos perceber a distribuição das unidades temáticas, os seus respectivos objetos de conhecimento, de acordo com os seus blocos. Na hora da montagem do plano de aula, o professor tem que se atentar a essa progressão entre objetos de conhecimento que estão diretamente ligados às unidades temáticas. Aqui está o organizador curricular dos anos finais do ensino fundamental. Então, se tem aí uma perspectiva de progressão nesse planejamento, onde nós percebemos aí um encadeamento lógico das unidades temáticas agrupadas aos seus objetos de conhecimento. Então, dentro dessa perspectiva, para a construção do plano de aula, vinculado à Base Nacional Comum Curricular, eu divido esse plano de aula em dois grandes eixos. O primeiro eixo, chamado de eixo estruturante, e o segundo eixo, chamado de eixo organizador. Então, o eixo estruturante, quais são as etapas, as partes desse eixo? A primeira parte é você colocar o componente curricular. Então, o componente curricular que será tematizado na aula. Nesse nosso exemplo aqui de plano de aula, logicamente, o componente de educação física. A segunda etapa é o professor discriminar no seu plano de aula para que bloco ou ano essa aula será realizada. Aqui, a título de exemplo, nós vamos trazer o primeiro bloco e o primeiro aninho aí do ensino fundamental. Em seguida, ainda no eixo estruturante, o espaço. Em qual espaço da escola será realizada essa aula? Na sala de aula, na quadra de esportes, no pátio, na sala de informática? Então, é o local onde o professor vai ministrar essa aula. Aqui no nosso exemplo, nós vamos trazer a quadra de esportes. Depois nós temos o tempo, a duração dessa aula. Em quanto tempo essa aula será desenvolvida? Isso é importante ter no planejamento. Então, no nosso exemplo, essa aulinha vai ter aqui um tempo total de 50 minutos. A data, a título de mapeamento, de organização estratégica, o professor tem que colocar no seu plano de aula a data de realização dessa aula. Aqui a aula proposta para o dia 20/2 de 2020. Nós temos uma coisa muito importante e que é nova, é muito recente aí nessa estrutura, que é a unidade temática. Então, no plano de aula, o professor terá que colocar a unidade temática central que será utilizada na aula. Escolhemos aqui brincadeiras e jogos. Uma coisa importante que está vinculada à unidade temática é o objeto de conhecimento. Então, qual é o objeto de conhecimento relacionado à unidade temática que será utilizado na aula? Aqui nós trouxemos brincadeiras e jogos da cultura popular e regional. A Base Nacional Comum Curricular traz 8 diferentes dimensões do conhecimento, que circundam aí por entre as habilidades. Então, as dimensões do conhecimento, elas serão abordadas na aula e o professor terá que colocar que dimensões do conhecimento estão presentes nessa aula. Aqui, no caso, nós vamos trazer a dimensão de experimentação e construção de valores. Então, iremos utilizar duas dimensões, porque acreditamos que elas estão totalmente inseridas nesse plano que nós estamos propondo. A habilidade é a mudança mais significativa que se tem no plano de aula, é o professor entender que a habilidade é o centro desse plano, tá certo? Então, a habilidade será desenvolvida pelos alunos na aula. Nós temos aí um total de 69 habilidades, mas o professor tem que entender qual é a habilidade que está sendo tematizada para esse ano, para esse bloco, para essa idade específica e o momento ideal para você desenvolver essa habilidade. Então, nós escolhemos a habilidade 3 para o bloco 1, primeiro e segundo anos. Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. Então, essa é a habilidade que será desenvolvida nessa aula. O plano de aula também deve trazer quais as competências gerais que estão inseridas aí nesse processo.
Então, as competências gerais que serão apropriadas pelos alunos no desenvolvimento da aula. Nesse caso específico, nós entendemos que, para o desenvolvimento dessa aula, nós iremos utilizar a competência geral 1, chamada de conhecimento, e a competência geral 3, chamada de repertório cultural. O plano de aula do professor de educação física também deve conter as competências específicas do seu componente. Competências específicas do componente curricular que serão apropriadas pelos alunos no desenvolvimento da aula. Nesse caso em especial, nós entendemos que a competência específica 2, chamada Práticas Corporais e Cultura, e a competência específica 7, chamada de Identidade Cultural, Identidade e Cultura, devem ser as competências que serão abordadas especificamente nesse exemplo de plano de aula. Agora nós vamos trazer a segunda metade de um plano de aula, que eu denomino de eixo organizador. Esse eixo organizador é constituído por 3 partes. A primeira parte, ou primeiro momento, chamado de contextualização. A segunda parte, ou segundo momento, chamado de experimentação. A terceira parte, ou terceiro momento, chamado de avaliação. Então, o primeiro momento, que nós denominamos aí nessa estrutura de contextualização, entendendo uma lógica diferente para esse planejamento, tá? É a parte inicial da aula, momento que o professor realiza uma roda de conversa inicial, onde apresenta a unidade temática e o objeto do conhecimento que serão explorados na aula, com a explicação conceitual e as orientações didáticas sobre a prática corporal que será tematizada. Então, esse é o primeiro contato do professor com os alunos, onde ele irá contextualizar de forma rápida como será essa aula, o objetivo da aula, que unidade temática será desenvolvida, qual o objeto de conhecimento, quais são as habilidades que serão desenvolvidas nessa aula. Então, aquele momento inicial. Um segundo momento que nós chamamos de experimentação, que seria a parte principal da aula de educação física, em que os alunos devem experimentar, fruir, vivenciar, criar, recriar, construir, produzir, investigar, problematizar, entre outros domínios das práticas corporais, podendo estabelecer relações com o tema da aula de acordo com o planejamento desenvolvido. As atividades podem ser tematizadas de forma conceitual, procedimental ou atitudinal. Então, professor, esse é o momento principal da aula. De acordo com a habilidade que vai ser desenvolvida, o professor vai sequenciar essas atividades, tá certo? De modo que possa atender o desenvolvimento dessas habilidades e competências. O terceiro momento nós denominamos de avaliação. É a parte final da aula, momento de avaliação e reflexão conjunta entre professor e alunos sobre as práticas corporais tematizadas e as habilidades e competências que foram desenvolvidas. Esse momento deve ser registrado utilizando-se instrumentos avaliativos adequados, bem definidos e coerentes com a faixa etária dos alunos, inclusive respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada um. Então, o ponto principal e fundamental do plano de aula é a avaliação. Aí o professor vai utilizar os instrumentos e os métodos avaliativos que ele acha que é importante para atender e verificar se a habilidade que está sendo proposta nessa aula realmente foi realizada. Então, a avaliação é um momento super importante nesse plano de aula. Aqui eu trago um exemplo de estrutura, né, para esse plano de aula. Nós temos aí o componente curricular Educação Física, o bloco ano, primeiro bloco, primeiro aninho lá. Nós temos o espaço onde a aula será desenvolvida, a quadra de esportes. Nós temos a duração da aula, em média, 50 minutos. Nós temos a data prevista para a aula. Nós temos a unidade temática proposta, nesse caso aqui, brincadeiras e jogos. O objeto de conhecimento que está vinculado a essa unidade temática, brincadeiras e jogos da cultura popular e regional. E as dimensões do conhecimento, experimentação e construção de valores. O ponto fundamental do plano de aula do professor, nessa nova perspectiva, é a habilidade. Escolhemos a habilidade 3 para primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. Competências gerais, que estão vinculadas a essa habilidade. Aqui, nesse caso, nós entendemos que a competência geral 1, conhecimento,
e a competência geral 3, repertório cultural. As competências específicas da educação física, práticas corporais e cultura e repertório cultural. Então, essa primeira parte aí é uma parte muito importante, onde o professor vai organizar o seu planejamento. Na segunda etapa, o professor vai desenvolver o processo de contextualização, aí numa aula de 50 minutos, uma duração mais ou menos de 10 minutos. Nesse exemplo de aula, o professor escolhe as brincadeiras populares que serão tematizadas na aula, explicando como serão realizadas as atividades, separa os alunos em pequenos grupos, escolhe um capitão e organiza a dinâmica da aula. É importante sempre lembrar que, para atender esse modelo de desenvolvimento de habilidades e competências, o professor tem que trabalhar com metodologia ativa. Os métodos ativos de aprendizagem vão dar um respaldo muito grande para o professor desenvolver essa aula. A parte principal, chamada de experimentação, com um tempo aí variando mais ou menos em 30 minutos. Nesse exemplo de aula que eu trouxe para vocês, nós podemos entender que nesse espaço, os alunos serão divididos em 4 grupos. Por exemplo, aqui eu trouxe a amarelinha, o pega-pega, morto-vivo e pular corda, que são brincadeiras aí regionais muito conhecidas. Em seguida, o professor, após, no momento de contextualização, onde ele dividiu os grupos, ele vai, nesse momento, incentivar os alunos a, reunidos em grupos, discutir qual a melhor estratégia para apresentar a brincadeira para os demais colegas. Após o sorteio, cada capitão e sua equipe explora as possibilidades conceituais e procedimentais dessa prática corporal. Então, é o momento em que os alunos vão trabalhar em grupos, vão experimentar, vão traçar estratégias, vão resolver desafios, para que possam, de forma muito significativa, desenvolver as habilidades e competências que são propostas. O terceiro momento, o momento final da avaliação. Então, para essa aula, o professor vai utilizar o instrumento aí de roda de conversa. Organiza uma roda de conversa com os alunos e vai discutir as características das brincadeiras, o que eles aprenderam e quais foram as habilidades desenvolvidas nessa aula. Então, pessoal, esse é um modelo básico aí de plano de aula que vai atender às novas perspectivas aí da Base Nacional Comum Curricular, principalmente para o componente de educação física. Eu agradeço a todos e peço que se inscrevam aí no meu canal do YouTube, que deixe o legalzinho aí e que também ativem o sininho. Nós estamos preparando uma série de aulas vinculadas à Base Nacional Comum Curricular. Aqui estão os meus contatos, professor Ricardo Santa Cruz, aí o meu número de telefone, e-mail e as redes sociais, para que a gente possa bater um papo, entrar em contato. E aí, espero que vocês possam divulgar essas aulas aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos das escolas, para que outros professores também possam visualizar esse conteúdo. Agradeço a todos, tá? E espero vocês aí na próxima aula.